E, por fim, né, e eu diria até o mais importante, né, dessa experiência toda, tem sido a continuidade dessa experiência de texturas sonoras. Só para situá-los, né, eu fiz um projeto durante 8 anos, quase 8 anos, direto indo para o interior de Minas Gerais, sobre cultura oral do sertão, mais especificamente a coroação de Reis Congo. E um dos grandes mestres mesmo, que eu tive, foi o José de Ernestina, o Rei Congo do estado de Minas, que além de ser mestre de batuque de viola, de folia de reis, de congado, de enfim, né, de uma série de manifestações, se quiserem, ele era um contador de história fantástico, né? E eu também tenho inúmeras coisas, infelizmente já faleceu, né? E aí essa pesquisa, depois de muitos anos, né, ela se encontra com a Marília, que tinha, portanto, a pesquisa já em desenvolvimento das questões da escuta e com Guimarães Rosa. E aí a gente começou a somar esse encontro, né? E começamos a fazer várias texturas, né, buscando esse encontro. A textura que eu vou mostrar para vocês agora é uma textura nomeada de afinação na encruzilhada. No entanto, eu queria salientar que os textos do Guimarães estão lidos pela Marília e ela que fez a montagem. Então, quer dizer, os textos eles não estão lineares. E aí, por lineares, eu estou querendo dizer sequencial na obra do Guimarães. A Marília foi recortando, né, de acordo com a temática. E nós aí ficamos, né, abobalhados quando encontramos esse depoimento do Zé de Ernestina e saiu essa montagem. Olha, eu acho que agora, ouvindo de novo, eu tenho menos a falar e mais a ouvir, porque acho que a única coisa a contar é que eu fiz aquela seleção daquelas passagens, né? Quando eu estava pensando na coisa do vento, e aí depois o Sérgio me mostrou a montagem com a fala do Zé da Ernestina, né? E eu quase caí para trás, porque as coincidências das palavras, das imagens, né? E, então, o texto do Rosa, que foi escrito e publicado em 1956, né? Essa gravação do Sérgio, foi que ano foi, Sérgio, que você gravou com ele? Foi em 2006. Pois é, né? Então, o sertão continua aí, forte, firme, né? E, então, não sei, não tenho nada a dizer. Acho que é muito emocionante ver essa conjugação, né? De voz, de escuta, e muito, muito bonito. Não? Estou muito comovida de ouvir isso. Acho muito, muito mágico, né? E termina com Deus, 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 Deus. Porque o outro a É, gente não fala, não, é falar para é, mandar embora, né? o Zé adorava contar histórias de pacto com demo que acabavam sempre mal, né? Quer dizer, na verdade, tal como essa narrativa, é, o, o, o sertanejo caía em tentação, vamos dizer assim, mas no fim ele acabava, né, voltando atrás. Essa era as histórias que o Zé gostava de contar, né? Só para reforçar isso, quer dizer, é um povo, é um rei Congo do estado de Minas, rei, portanto, de coroação de reis, né, Congo, que eu acho ainda que é um ritual assim universal, né? E que talvez um dos grandes rituais que estão no povo brasileiro, que conjugam, né, Europa com África, com o que se criou aqui e assim por diante, né? E mas as histórias do sertão são isso e muito mais, né? É, bom, então o que nós planejamos
são mais 2 momentos ainda. O primeiro é ouvi-los. A gente queria agora ouvir vocês, quem quiser se manifestar, quem quiser falar alguma coisa, do que entendeu, tirar alguma dúvida. E depois a gente vai propor um trabalhinho para vocês, um trabalhinho de casa. Na verdade, para todos nós, né? Mas acho que vocês podem começar a falar. Margarida levantou a mão. A Margarida levantou o dedo, depois o Moto, que não temos o nome aqui, e vocês podem ir, enfim, né, se manifestando. Então, por favor, Margarida. Primeiro, agradecer, né, Sérgio? Nossa, muito bom. Por último, pegando esse finalzinho da Marília, desse afinação na encruzilhada, eu fiquei impressionada. Eu sou apaixonada por Guimarães Rosa. Então, o texto do Guimarães Rosa ele tem uma força, ele me puxa com uma força assim, eu fico incontrolável. Enfim, a Marília fez isso na sua fala. E lá pelas tantas, a Marília foi se misturando, não se sabia mais quem era narrador, quem era o mestre, quem era a Viola, quem era o Guimarães Rosa. Então, muito lindo, muito forte, Marília. O que eu quero falar assim, também um pouquinho dessa novidade imensa que o Sérgio traz para a gente, me lembrou um filósofo, que é o Spinoza, que diz o que pode um corpo, né? E eu vi que essa experiência da textura sonora, na verdade, ela está impondo a criação de uma outra escuta, né? E, a partir daí, vai se criar um outro corpo. Imagino que não só um corpo acadêmico, mas um corpo social também. Então, a partir dessa aula imensa, eu fico com a questão o que pode uma escuta, né? E quero acessar esse texto, conseguir anotar aqui os links, enfim. Eu acho que essa coisa do hibridismo, né, das linguagens encontra também uma forma híbrida da escuta se manifestar, né? Quer dizer, talvez até a escuta seja o sentido mais híbrido que nós tenhamos, né? No sentido de que é muito difícil materializar as coisas com a escuta, né? De uma maneira concreta, né? E como é com o tátil, como é com a visão. E se a gente passar isso para, né, o transpor essa questão até mesmo para os textos acadêmicos, até mesmo para a forma de se produzir conhecimento, buscando uma outra maneira de expressar a nossa relação com as ideias, com os autores e assim por diante, eu acho que a gente tem muito a ganhar, né? E gostei muito do que a Margarida colocou e também do que a gente pensou na aula passada, no encontro passado. Essa aula é mania de professor, tá? A gente está encarando muito mais com um encontro com vocês, né? E que é essa questão da expansão da escuta, né? Encontrando a expansão da interpretação possível dos textos. Então, sendo valorizada, sobretudo, né? Muito bom. Não sei, Marília, você quer falar alguma coisa antes da gente passar para o Sérgio? Não, só realçar essa ideia do corpo social, né, que a Margarida falou, que junta com essa tua ideia da expansão, né, que você vai juntando com as texturas, né, vai criando um mundo mesmo, né, o literário, o filosófico, a viola, o cantador, né, é uma expansão de escuta, assim. Eu acho que essa imagem de um corpo social é muito, muito, muito bem colocada.
É muito bem colocada, e lembrando que, assim, classe média alta, intelectualizada, tem muita dificuldade para entender, e eu falo por mim, inclusive, né, pela minha experiência de vida, tem muita dificuldade para entender esse corpo social, esse corpo coletivo que nós temos na cultura oral, né? Quer dizer, a gente sabe pensar por meio da autoria, por meio da subjetividade do sujeito X, mas a gente não consegue entender muito bem essa construção coletiva, a não ser convivendo com ela. E eu acho que falta muita convivência por parte da academia com esse saber oral, com esse saber coletivo, né? Onde, de fato, o conhecimento é sonoro, é corporal, né? Enfim, é expansivo e, sobretudo, não é estático, né? Mas muito bom. Sérgio? Alô, boa noite, professor, boa noite, Boa professora noite. Marília. Estou falando aqui de Belém, no Pará. E a partir dessas experiências, eu me lembrei muito, eu até fiz uma proposta no grupo, numa possibilidade de a gente fazer uma composição de alguma forma. Eu sou professor de biologia e quando eu retornei do doutorado, eu fui à Secretaria de Educação, me colocou para trabalhar num projeto que era para poder fazer uma busca ativa, um resgate de alunos que eles eram colocados para fora da escola pela própria escola, pelos rótulos que eram colocados neles por professores, tu não aprende, tu é isso, tu é aquilo, e quando tinha aquela transição do primeiro para o segundo semestre, era uma evasão muito grande, esse aluno não voltava, meninas que ficaram grávidas, esse era o nosso público. E nós trabalhávamos com a metodologia Paulo Freire, né? E tínhamos que fazer o resgate desses alunos, a fidelização desses alunos e parte da metodologia. E esses alunos, e eu também como professor, tinha que escrever um memorial. E toda sexta-feira eu tinha que recolher o memorial e poder ler um pouco da história deles, né? E assim, eu quero destacar aqui dois fatos, é que tinha um aluno que 18 anos, mas ele por várias vezes ele repetiu a sexta série, então ele tava, o objetivo do curso era concluir o fundamental. E ele incomodava muito cantando rap, batendo na carteira e tudo mais. E nos treinamentos que a gente participava, a gente era muito orientado a não expulsar mais uma vez, não brigar de novo, mas ouvir os demônios de cada aluno. Foi o que o texto acabou de falar, né? E aí, quando eu pegava o memorial daquele menino, ele escrevia a música, o que ele cantava era o que ele expressava da opressão que ele sofria. Então, ele musicava o memorial dele, né? E uma vez eu pedi para ele cantar um pouco ver o memorial dele e tal, o que ele buscava. E então ele era a forma que ele tinha de se expressar, de poder musicar aquilo que ele escrevia, né? Que ele colocava no memorial, que para mim não tinha sentido, mas para ele tinha. E eu passei então a entender. É um segundo caso desse relato, tinha uma moça também de 17 anos e que ela colocava sempre na sua composição ela usava a seguinte expressão: aquela palavra me machucava muito. Uma outra escrita, ela colocava: aquela palavra me ofendia demais. E uma vez eu chamei para conversar, fiquei curioso para saber que palavra era aquela, e ela não quis me dizer, mas eu descobri que ela era oprimida dentro de casa e a forma que ela tinha de poder jogar para o memorial dela era se expressar daquela forma, era um sinalizador. Aquela palavra me machucava muito, né? Então, assim, a sonoridade ela está no nosso redor, como foi colocado, não tem limite, não tem página, basta apenas a gente observar e poder fazer a devida tessitura para entender o que se passa nas composições, principalmente quem está em sala de aula, né? E para mim foi uma experiência muito gratificante por estar com alunos que era um projeto interessante, que foram colocados para fora da escola pela própria escola, né? Era só ao participar desse momento, me relembrei muito desse momento, desse trabalho. Maravilha, Sérgio.
Sem dúvida, né? Quer dizer, eu acho que até de uma forma mais abrangente ainda que essa que você tratou, essa então nem se fala, né? De fato é isso mesmo. Mas a mim me parece que a escola ainda tem muita dificuldade para lidar com esse hibridismo de linguagens, né? Ainda tem muita dificuldade para fazer ou para criar um ambiente em que a aula de artes não seja um desafio absurdo, né, para quem reprovar, né? Quer dizer, quem reprovar ou quem tirar uma nota fraca em artes ou algo assim, enfim, né? Quer dizer, nós temos uma tradição de desvalorização da forma ficcional, da expressão estética musical, ou seja, qual for a outra, da poesia, da literatura, como uma forma legítima de pensamento. E o que eu estou chamando aqui de forma legítima de pensamento é um pensar que se expresse dentro da instituição. Porque ninguém está questionando, evidentemente, com isso, que não há pensar nessas. Claro que há, e profundo, e muito mais até, né? A cultura oral, por exemplo, tem um conhecimento sobre o mundo, como a gente sabe, as comunidades de tradição oral, que é um conhecimento profundo de temáticas da filosofia, da biologia, inclusive, se você pensar em comunidades indígenas, enfim, né? E nós não reconhecemos isso dentro das instituições. Nós ainda não criamos formas, maneiras de reconhecer, né? E se algum estudante começa a compor, começa a trabalhar com som, com música, criando algo, desde a tenra infância é tratado como artista. Assim, então você vai ser compositor, você quer ser músico, você quer... sim, você vai ser escritor. Então você quer ser um escritor, então se dedique à escrita. Quer dizer, a gente já coloca dentro, né, de caixinhas antes de avalizar essa liberdade gazeteira, vamos dizer assim, criativa, né? E nós somos isso ainda, institucionalmente falando, né? Mas eu acho que é um desafio reconstruirmos essa questão, inclusive, né, no sentido que o Sérgio está apontando, né?